Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinz e hoje é quinta-feira e nós estamos juntos para mais um estudo de um pedacinho da Torá. É muita satisfação para nós estar com vocês hoje para esse estudo. Eu peço a você então que abra o teu coração para que o Eterno fale diretamente a você os ensinamentos que ele nos traz nessa noite, né? Esse estudo é um estudo que vai dar continuidade ao que a gente iniciou na semana passada. Nós vamos trazer para vocês um estudo do Aleph Beit, mas não um estudo de leitura do hebraico, mas um estudo que visa a trazer mais conhecimento das letras. Semana passada nós falamos que as letras têm um aspecto prático da vida, né? Ela se desenvolveu, o Aleph Beit se desenvolveu a partir da observação de tudo que nos cerca, das nossas necessidades básicas, das nossas necessidades para a vida. Por isso que ele é um alfabeto que vem do Eterno. Por quê? Porque tudo que está à nossa volta vem do Eterno. E o nosso reconhecimento disso e a nossa capacidade de comunicar o que a gente observa vem do Eterno através dos nossos 5 sentidos. Por isso que essa linguagem é uma linguagem muito natural, é uma linguagem que vem com a nossa própria vida, né? Então, hoje então nós vamos trazer para vocês esse estudo, né? Esse estudo que nós vamos procurar aprofundar um pouquinho mais desse caráter introdutório para depois entrarmos nas letras e você ter um entendimento do que a gente vai falar nos próximos encontros, o que cada letra pode trazer de conhecimento, de entendimento, de instrução para todos nós, né? Então, vamos tratar do Aleph Beit, né? O Aleph Beit não é, então, uma linguagem feita para a poesia, para a escrita, simplesmente. Ele, na verdade, ele nos é dado para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento e, então, buscar a bênção do Eterno, buscar a bênção do Eterno para a nossa vida, para tudo o que fazemos, para tudo que almejamos, né? Então, a linguagem do Aleph Beit, ele desperta em nós um conhecimento que vai além daquilo que a gente pode observar, que vai além do nosso estado material, mas ele vai muito mais além disso. Nós vamos ver como que a gente pode observar isso, onde que a gente observa isso, né? E tudo que a gente aprender no Aleph Beit, lógico, a gente tem que trazer para a nossa vida. Não adianta aprender tudo isso, achar bonitinho, achar interessante e não praticar, porque tudo que nos interessa é justamente a prática, né? A prática dos ensinamentos do Eterno. Então, vamos entender de onde vem essa busca dessa bênção, onde a gente vai buscar essa bênção, como que essa bênção vai chegar até nós, né? Essa bênção nada mais é do que um fluxo divino, um fluxo do Eterno que vem para nós do seu mundo, do mundo superior, né? Ele precisa conversar com a gente através de uma linguagem que a gente possa entender, que a gente não tem a dimensão do Eterno, a gente não tem a dimensão, a capacidade de entender o Eterno. Então ele precisa, de uma certa maneira, reduzir a sua intensidade, digamos assim, para que a gente possa observá-lo, né? Ele vai dizer para Moshe que nenhum homem pode vê-lo e ficar vivo, porque é uma intensidade muito grande. Imagina você olhar para a luz do sol, né? A luz do sol vai te cegar teus olhos, porque é uma intensidade muito grande. Você precisa colocar filtros, você precisa reduzir essa intensidade para não ser prejudicado. É assim que a gente recebe esse fluxo do Eterno. Ele tem que filtrar isso, ele tem que reduzir essa intensidade para que a gente possa, no nosso nível intelectual,
no nosso nível de percepção da sua grandeza, a gente possa receber isso. E a gente, com o desenvolvimento das suas instruções, com o aprendizado, com a prática, a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Nós vamos entendendo aonde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer, até aonde a gente pode ir, e cada dia a gente vai um pouquinho mais à frente. Então, o que são essas letras hebraicas, né? Essas famosas 22 letras que têm uma simbologia que é muito interessante, né? Nessa forma final que a gente chegou no último encontro, a gente viu como é que chegou nessa forma de letra, né? O que é isso, né? O que são essas letras? Essas letras, elas são um conhecimento dirigido à alma, não ao corpo. Nós entendemos que as letras, elas nos expressam para nós um conhecimento daquilo que está à nossa volta, mas ela vai mais além. Ela vai dentro de nossa alma, ela traz à nossa alma um conhecimento que é além do que os nossos sentidos podem observar, né? É um alimento para a nossa alma, é um alimento que vai fazer com que a gente consiga perceber mais e mais o eterno. E com isso a gente vai então gerar felicidade para as pessoas, para todos nós e para aqueles que nos cercam. Quando a gente se aprofunda nesse conhecimento, a gente acaba deixando de lado muitas coisas que levam à infelicidade, que fazem com que você seja um autômato que passa os dias cumprindo funções e nunca podendo exercitar a tua livre escolha de escolher um crescimento, de escolher um desenvolvimento pessoal, né? As letras hebraicas, elas são um recipiente da energia, né? Da inteligência do Eterno. As letras, elas servem para entendermos um pouquinho dessa inteligência, percebemos essa inteligência do Eterno, que é a inteligência que construiu, criou o mundo inteiro, criou o universo e criou a vida, né? Então, a gente precisa entender o que é isso, né? Senão a gente fica sempre na ignorância, a gente sempre fica deixando de buscar esse conhecimento, achando que ele é uma ficção, que ele é um objeto de fé simplesmente, que não tem uma fundamentação, e tem bastante fundamentação, né? Eu quero trazer para vocês agora uma analogia aqui, com o nosso mundo prático, né, com o nosso mundo do dia a dia. Vou mostrar para vocês um experimento que você pratica todos os dias e nem percebe, né, que você faz todos os dias, não na forma que eu vou colocar aqui, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe, mas que você faz isso automaticamente, né, que é um circuito elétrico, né? Um circuito elétrico, talvez você vá se impressionar, mas isso aqui nada mais é do que um interruptor da lâmpada da sua casa, né? Você entra dentro de casa, você aciona o interruptor. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma fonte de energia. Está desenhado como uma bateria, mas essa fonte de energia pode ser a rede elétrica da sua casa, pode ser a usina de Itaipu, pode ser uma energia elétrica que vem de um conversor de energia solar, pode ser uma termonuclear, enfim, é qualquer coisa que sirva como um fornecimento de energia para sua casa, fornecimento de energia para você fazer qualquer coisa, né? Esse aparelhinho aqui é um aparelhinho chamado amperímetro. Ele vai medir a intensidade de uma corrente elétrica que vai circular nesse circuito, né? Então essa corrente vai passar por aqui, esse aparelho vai medir a corrente, ou seja, a quantidade de eletricidade, digamos assim, que está passando por esse fio. A gente fala corrente elétrica, né? A corrente elétrica que está circulando nesse fio. E aí você percebe o quê? Essa fonte de energia, ela tem um potencial elétrico. O que é um potencial? Por exemplo, se você está de pé, o potencial gravitacional da sua mão é maior do que o do seu pé, tanto que se você soltar o que está na sua mão, vai cair para o seu pé. O seu pé está no potencial mais baixo, né? A água sempre corre para um potencial mais baixo.
Então, o potencial elétrico é isso. Aqui você tem mais eletricidade do que aqui. Então, a eletricidade tende a circular nessa direção, né? Por quê? Porque internamente ele não tem condição de fazer isso. Então ele vai ter que sair uma corrente elétrica e circular por aqui. Mas se você percebeu, aqui a gente tem uma abertura. Então a corrente elétrica não pode circular aqui. Aqui a gente tem outra abertura. Ela também não pode circular. Essa abertura daqui geralmente é onde a gente coloca uma carga elétrica. O que é essa carga elétrica? Essa carga elétrica pode ser a lâmpada da sua casa, pode ser a geladeira, o ar-condicionado, a televisão. Você pode ter tanto uma geladeira que refrigera, quanto um aquecedor que aquece, né? É a mesma função. Então, mas aqui também não há circulação de corrente. Por quê? Porque aqui está aberto esse circuito. Esse circuito não permite a passagem da corrente elétrica. E toda essa analogia, eu queria que você levasse ela para o que a gente aprendeu em Bereshit. Por exemplo, se você considerar que esse aqui é Adam, feito do pó da terra, né, ele só passa a ter vida quando ele recebe o sopro divino, ou seja, quando essa chave foi fechada. Quando essa chave foi fechada, Adam recebeu uma alma consciente, né? Uma alma vivente dentro dele. E aí essa corrente circulou em torno dentro dele e ele pôde se desenvolver, pôde caminhar, pôde fazer tudo que ele fez. E no momento que a gente, então, nós como Adam, quando o Eterno desliga a nossa chave, ou seja, retira o sopro, né? Retira a nossa alma, a gente deixa de receber essa corrente elétrica, né? Então, essa corrente elétrica ela vai fluir quando aqui existir uma conexão, né? E aí a gente vai observar esse potencial aqui, ó, essa diferença de potencial, essa tensão nesse ponto, né? E se você colocar uma carga aqui, né, o que você vai ter? Você vai ter uma corrente, os elétrons vão sair daqui, passar aqui, você está vendo aqui que já está marcando, aqui não marcava nada, né? Porque está aberto, ou está aberto aqui, ou está aberto aqui, né? E aqui você já vê que tem uma corrente circulando. E o que é essa resistência? A corrente aqui, se essa resistência ou essa carga for muito alta, a corrente vai passar muito devagar, né? Essa corrente, ela vai ter dificuldade em passar. Se essa resistência for muito baixa, essa corrente nem vai percebê-la. Então, na nossa vida, nós também trabalhamos assim. Se a gente desenvolver a nossa capacidade, se a gente aumentar a nossa resistência, a gente vai receber a energia do Eterno de uma forma lenta, a gente vai crescer junto, crescer dependendo da nossa energia. Se a gente não tiver carga nenhuma, se a gente não tiver nenhum interesse pelo Eterno, essa energia vai passar e a gente nem vai perceber. Porque se você percebe a sua lâmpada da sua casa, quando passa uma energia elétrica dentro dela, ela aquece, né? Uma geladeira, mesmo que seja refrigerado que tem dentro dela, se você colocar a mão atrás dela, você vai ver que ela aquece. Tudo aquece, né? A menos que não tenha resistência nenhuma. Aí a corrente vai passar e não vai ter nenhuma atividade, nenhum crescimento está sendo feito. Então, a gente pode considerar que, dependendo da nossa energia, dependendo da energia que passa pela gente, da nossa resistência, ou seja, de como a gente recebe, como a gente enfrenta essa energia que está chegando, a gente tem mais capacidade de produzir movimento, de produzir desenvolvimento, né? Então, é isso que a gente está tentando colocar aqui nessa forma bem minimalista, né? Uma forma bem simples. Claro que qualquer exemplo que a gente citar aqui para falar da vida, para falar da energia do Eterno, para falar disso tudo, tudo que a gente pensar aqui, qualquer experimento que a gente pensar vai ser bem mínimo, vai ser muito aquém do que realmente é, mas dá uma visão mais ou menos, dá uma visão do que a gente observa no nosso mundo físico, na nossa ciência, na nossa tecnologia, né? E os ensinamentos ou a vida como o Eterno a criou, né? E se você não tiver capacidade, a sua resistência não estiver adequada para receber a energia do Eterno, você pode
tomar um tranco violento e até morrer. Né? Então, quando o Eterno diz nenhum homem olha para mim e fica vivo, é exatamente isso, não tem resistência suficiente para receber toda essa energia que vem do Eterno. Né? Então a gente consegue desenvolver a nossa resistência através do estudo, através do ensinamento que vem do Eterno. Né? Então essa resistência ela pode ser também, para a gente ter uma nova visão desse conceito, a gente pode tratar essa resistência como sendo uma lâmpada. Né? Lembra daquelas lâmpadas de filamento? O filamento de uma lâmpada nada mais é do que uma resistência. Quando a corrente elétrica passa pela resistência, pela lâmpada, pelo filamento da lâmpada, ele aquece, né? E se ele não tiver ar em volta dele, porque se tiver ar, o oxigênio do ar vai interagir com esse calor e vai produzir um fogo e vai romper esse material, porque a resistência tem que ser grande aqui para passar essa corrente, então é um filamento muito fino. Né? Esse filamento muito fino, qualquer oxidação com o ar, por exemplo, ele estoura. Então o que se faz? Se coloca uma redoma de vidro aqui em volta da lâmpada, em volta do filamento, tira-se o ar aqui de dentro, e essa lâmpada aqui, ela vai, quando a gente fechar o circuito, né, quando a gente fechar esse circuito, a lâmpada vai iluminar a sua casa. Né? Fechei o circuito aqui, está passando a corrente e essa lâmpada está iluminando a sua casa. A gente pode relacionar essa lâmpada com a inteligência divina. Né? É um estado de consciência muito elevado. A gente não tem ideia de como é isso, de qual a intensidade dessa inteligência, como é essa inteligência divina, mas a gente pode trazer para o nosso mundo e ver que esse filamento é justamente a corrente passando dentro do filamento, essa intensidade de inteligência divina, se comparando com a inteligência divina que está passando por dentro de nós. Né? Nós não podemos olhar para o filamento diretamente, né? Sempre que você olhou para uma lâmpada, certamente depois quando você fecha o olho, você tem uma impressão da retina. Né? E dependendo da intensidade da lâmpada, você pode até ficar cego. Né? Então, aqui a gente está mostrando só um exemplo, né, de uma lâmpada simples, uma lâmpada bem simples, que a gente então fechou um circuito e a energia está passando e a gente está considerando que essa corrente que está passando por esse filamento está iluminando o filamento, ou seja, é uma inteligência divina que, se esse filamento não fosse uma lâmpada, por exemplo, se fosse eu, se fosse você, seria a inteligência divina que passa por você, ou que passa por qualquer ser vivo, ou que passa por qualquer objeto, qualquer criação do Eterno. Né? Então, o que você faz? Você sabe que não é a lâmpada que ilumina, o que ilumina é o filamento que gera luz. Né? Não é o vidro em volta da lâmpada que ilumina. Esse vidro é só uma capa para espalhar essa luz. Né? Agora veja que interessante, se você, em vez de uma capa transparente, né, de um vidro transparente, você colocar um vidro verde, né? Tudo que você vê à sua volta vai ser verde, tudo que você olhar vai ser verde. Então, o que aconteceu? O filamento é o mesmo. Né? O filamento é o que gera luz, é o mesmo da lâmpada branca, é o mesmo da lâmpada transparente. Então, é o mesmo filamento. O que mudou? Mudou a capa, mudou a forma de ver essa luz. Né? Então, é dessa maneira que o Eterno mostra para você como ele aparece em cada uma das coisas. Então, na letra Aleph ele aparece de um jeito, na letra Bet ele aparece de outro, na letra Tav ele aparece de outro. São cores que vão sendo adicionadas, por exemplo, que vão fazendo com que essa intensidade, né, essa inteligência divina chegue até nós, porque nós não podemos olhar sempre para a luz branca, né? Nós não vamos nunca aprender as nuances do mundo, as nuances da inteligência do Eterno. Né? Então, cada cor que você observa é uma manifestação da inteligência divina, mas a inteligência divina, o filamento é sempre o mesmo, né? É a mesma corrente que está passando, é a mesma intensidade de luz que o filamento está emitindo, o que está mudando é só a capa, é só o vidro, é só a cor do vidro que está sendo
alterado e você pensa que está vendo uma outra coisa, né? Quando a gente olha para uma lâmpada colorida, a gente acha que cada uma funciona de um jeito, mas na verdade todas são iguais. Se você tirar essa capa vermelha e botar uma capa branca, ela vai ser a mesma coisa que aquela lâmpada anterior, né? E se você botar uma outra cor, né, você também vai ter várias cores. Agora, essa cor lilás, por exemplo, essa cor lilás é produzida por essa lâmpada aqui, mas ela também pode ser produzida por essas duas. Se você acender uma lâmpada azul e uma lâmpada vermelha, o teu ambiente vai ficar lilás, o teu ambiente vai misturar essas duas cores, né? Então, aqui é interessante, você já começa a ver um princípio das letras equivalentes ou das palavras que têm o mesmo valor. Vamos supor que uma letra dessa aqui seja um Aleph, né? E uma outra, vamos supor que essa aqui seja Aleph e essa aqui seja Bet, né? Então Aleph mais Bet é número 3, né? Então aqui você tem o número 3, né? Você tem o número 3, você tem a letra Gimel. Então você pode produzir Gimel assim ou Gimel assim. Então qualquer palavra que tenha uma cor, né, associada com uma outra palavra que tem uma cor, que as duas cores juntas produzem uma terceira, né, essas duas cores vão ser equivalentes àquela outra, né? Então isso é o princípio da gemátria, é a cor das letras, a cor das palavras que a gente vai tendo. Então, com poucas cores, por exemplo, vermelho, verde e azul, te dão todas as milhares e milhões de cores que você consegue ver, por exemplo, no teu celular, na tua televisão, né? Qualquer equipamento eletrônico hoje que tem uma tela colorida, ele funciona à base dessas três cores, verde, vermelho e azul, dependendo da intensidade dessa cobertura. A corrente é a mesma, mas a intensidade dessa cobertura, desse vermelho, desse verde e desse azul, vão te dar diferentes cores, vão formar diferentes cores, né? Então é muito interessante você notar que com poucas cores, 3 cores, a gente tem milhões de cores. Da mesma maneira, com poucas letras, a gente tem milhares e milhares de palavras, né? E aí a gente tem que sempre lembrar que a cor é apenas uma cobertura, é apenas uma capa, né? O filamento é que é a energia passando. Então, o filamento é a inteligência divina que percorre, que está em tudo que está à nossa volta. A forma que nós vemos é simplesmente um filtro, é uma maneira da gente não ser cegado por esse filamento e por essa inteligência, e que a gente possa receber uma parcela daquela luz, entender uma parcela daquela luz, né? Espero que esse exemplo tenha sido prático para você, que você consiga agora olhar para a lâmpada da sua casa e associar com a presença do Eterno dentro de você, né? Que você consiga entender essa analogia, né? Claro que é uma analogia bem simples, pobre, mas que mostra, e de uma certa maneira, a luz, né? Mostra de uma certa maneira a inteligência divina que permeia todo o nosso mundo e como a gente interpreta essa energia, né, essa inteligência. E a gente tem que lembrar que Aleph é uma letra associada ao Eterno, Elohim, né? É uma letra que não tem som, mas ela traz muito significado, né? Nós vamos discutir um pouquinho mais a letra Aleph no próximo encontro, né? Vamos aprofundar um pouco mais o Aleph. E o Aleph, por ser a representação do Eterno, ele é a misericórdia no estado mais puro, né? Um bem-estar no estado mais puro, um shalom no estado mais puro, né? Mas vamos ver o que é isso, misericórdia no estado mais puro, né? Uma coisa que a gente não tem como entender com o nosso intelecto, a gente não consegue acompanhar o que vem a ser essa misericórdia do Eterno, né? Mas não é uma generosidade que não tem tamanho, que a gente não consegue abraçar com as
com a nossa razão, com a nossa emoção, com tudo que nós temos, com todas as faculdades que a gente tem mentais, a gente não consegue entender isso, né? A gente não consegue perceber o que é realmente isso, né? O que a gente está falando. Porque a misericórdia em estado puro, ela tem uma dimensão que nós, se nós vislumbrássemos como ela é, a gente não aceitaria, a gente não entenderia. Nós vamos ver um exemplo mais para frente para você ter uma ideia do que a gente está falando. E assim, então, esse filamento puro, esse filamento da lâmpada transparente, né, que recebe essa corrente, é a letra A, é a misericórdia no seu estado mais puro, no seu estado mais perfeito, sublime, né, digamos assim. E essa lâmpada, né, esse filamento, ele o Eterno pinta o filamento justamente para que pinta a lâmpada, né, justamente para que a gente perceba essa generosidade. Ele entrega então para a gente as lâmpadas coloridas, as letras, ou para que a gente expresse todo o universo à nossa volta, para que a gente perceba a sua presença em cada coisa, né? Em cada coisa que nos cerca. Então nós temos aqui as várias cores, né? As várias cores, as várias nuances, as várias letras, as várias coisas que a gente observa no nosso mundo, mas isso tudo é a inteligência divina se manifestando de formas diferentes. Por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher, a inteligência do ser humano, a capacidade de criar, de desenvolver projetos, de fabricar materiais, de desenvolver ciência, de desenvolver tecnologia, né? de amar, de sentir dor, de ter sabedoria, de conseguir um êxito profissional ou no amor, ou um êxito financeiro. Tudo isso é exatamente essa manifestação dessa corrente elétrica que passa no filamento, ou dessa inteligência divina, que é filtrado por essa cor, né? Então todas as cores, elas nos trazem alguma coisa. E quando eu for falando cor, eu estou falando exatamente das letras. Essas letras, cada uma nos traz uma forma de captar essa energia que vem do Eterno, né? Então, se uma pessoa tem um dom para música, o outro tem dom para pintura, o outro tem dom para varrer chão, o outro tem dom para fazer cirurgia num ser humano, o outro tem dom para pilotar um avião, o outro tem... Enfim, cada um tem um dom, cada um tem o seu muito, né? Então é justamente esse muito que a gente deve agradecer ao Eterno e deve devolver ao Eterno, né? Quando a gente fala daquela do primeiro maior mandamento, né? Amai ao Eterno, o teu Elohim, com todo o teu amor, com toda a tua alma, com todo o teu muito, é justamente esse muito que a gente recebe do Eterno na forma de uma cor. Cada um de nós recebeu uma cor, cada um de nós expressa uma cor, e essa cor é apenas um filtro do que nós somos, porque dentro de nós está a presença do Eterno, ele está habitando dentro de cada um de nós, né? Então é isso que a gente tem que desenvolver, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muita gente fica admirado pela cor, muita gente fica apaixonado pela cor. Oh, que cor maravilhosa, olha que coisa linda, que coisa perfeita, né? Que cor que a gente está observando aqui, uma coisa tão fantástica, né? E aí a gente começa a gostar demais da cor, né? A gente começa a gostar demais da cor e a gente não deve se apegar à cor da lâmpada. A cor da lâmpada é apenas uma máscara, né? É uma forma de você conseguir perceber essa inteligência divina. Isso é uma maquiagem da inteligência divina, é uma forma de você poder ver essa inteligência sem ficar cego, de receber essa misericórdia sem
sofrimento, sem dor, sem desespero, né? Porque quando você começa a gostar da cor, quando você começa a achar que a cor vermelha é mais importante que a verde ou que a lilás, você começa a admirar a cor, você começa a idolatrar essa cor, né? Então, não se prenda na cor, né? A cor é só a aparência. Você deve se lembrar sempre que a fonte de luz é o filamento. O filamento é a fonte de luz, é a fonte da inteligência, de onde vem a inteligência divina, né? Não perca o seu tempo admirando uma cor que pode ser um objeto, que pode ser uma pessoa, que pode ser uma pintura, que pode ser uma estátua, que pode ser enfim, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que uma personalidade que já morreu, enfim, qualquer coisa, o dinheiro, né? O dinheiro é uma cor maravilhosa, as pessoas gostam muito dessa cor, a cor do dinheiro, a cor do ouro, né? E isso é simplesmente idolatria, é uma casca, né? O Eterno coloca essa casca justamente porque ele não pode manifestar dentro de nós totalmente, não pode se manifestar dentro de nós totalmente, porque nossa resistência estouraria, nós explodiríamos, nós tomaríamos um choque aí, um 220, que a gente não conseguiria sobreviver. Então ele tem que reduzir essa energia tem que baixar um pouquinho, e ela baixa justamente quando ele faz uma maquiagem, né, coloca numa lâmpada e num bulbo colorido, ou numa letra, né, e aí a partir da letra você vai começar a perceber toda essa grandiosidade, né? Então, como que a gente se comunica com a inteligência divina? Como é que a gente percebe essa inteligência divina, né? Como é que a gente entende o que ele nos fala, o que ele nos passa, o que ele nos ensina, né? Como que a gente se comunica com ele, como ele se comunica com a gente, como a gente passa para ele o que a gente está aprendendo, o que a gente está entendendo disso tudo, e como ele passa para a gente esses ensinamentos, né? Justamente por um software, uma palavra muito usada ultimamente, né? Um software, ou diríamos um app, um aplicativo, né? Muito complexo, que é justamente o Aleph Beit, né? Com o Aleph Beit você pode, então, representar todas as cores, escrever todas as cores, mostrar tudo o que você entende dos ensinamentos do Eterno. Então ele nos passa o seu ensinamento através dessa maquiagem da sua energia, né? Ele coloca em cada letra uma cor, para que você misture essas cores todas dentro de um livro, né? que é a Torá. Dentro desse livro estão todas as cores misturadas, para você então perceber todos os ensinamentos que vêm do Eterno, né? E da mesma maneira, quando a gente aprender a se comunicar em hebraico, a gente vai aprender a falar com o Eterno, né? Por isso que quando a gente fala no hebraico, a gente está fazendo uma devolução dessa energia, a gente está fazendo a energia circular dentro de nós, retornando ao Eterno. Lembra lá da bateria do circuito, né? A corrente sai por um lado e volta pelo outro. Então, é isso que a gente precisa aprender. E o povo tinha isso, né? O povo fazia isso, mas aí num determinado momento resolveram pela sua arrogância, pela sua prepotência, eles se desvirtuaram e fizeram o quê? Tentaram fazer uma grande torre, como a gente viu na porção Noah, né? Tentaram fazer uma grande torre para chegar ao Eterno, e o Eterno então dividiu as línguas dos povos, né? Então algumas pessoas continuaram tendo acesso a esse software, mas outras começaram a ter uns softwares piratas, né? Uns softwares que não têm o mesmo significado, que não traz a mesma informação, que não é tão facilmente reconhecido
assim, as suas palavras, os seus códigos não são tão simples, não são tão diretos, então a gente não percebe, por exemplo, na palavra pai, você não tem, né, dentro dessa palavra um ensinamento que a palavra ave tem, né, aquele que leva o alimento para casa, né? Então é dessa maneira que tudo se perdeu e futuramente, se o Eterno assim permitir, a gente vai voltar a todos vão voltar a falar, a usar o mesmo software, né? O mesmo software que vai facilitar a vida de todo mundo. Então esse software, o que ele faz? Ele nos afasta da fatalidade da vida. Ele vai fazer com que você, aos poucos, você vai se distanciando daquele sistema de piloto automático, né? Levantar, trabalhar, comer, dormir, levantar, trabalhar, comer, dormir, levantar, trabalhar, comer, dormir, sempre buscando ganhos financeiros, sempre buscando atender uma religião, atender um governo, atender uma ordem, né? Que na verdade não é isso que você precisa. Quando você começa a aprofundar nesse conhecimento das letras e de onde elas são muito usadas, que é na Torá, você começa a se afastar desses pilares, você começa a buscar uma vida mais plena, mais feliz, né? E na nossa psique, a gente, no nosso subconsciente, ou seja, na nossa alma, a gente é familiarizado com essas letras. Eu imagino que quando você começou a ver as letras hebraicas, você começou a perceber que tinha alguma coisa interessante, você já começou a gostar das letras, você começou a achar as conexões, as palavras equivalentes, sistemas de letras equidistantes, a gemátria, você começou a perceber que isso tem um fundamento, isso tem uma lógica, isso tem uma grandiosidade aí por trás disso, que você já tinha isso dentro de você, né? Os sábios dizem que a gente nasce, antes de nascer, os mensageiros do Eterno ensinam para a gente a Torá, né? Nós aprendemos a Torá, mas o Eterno proibiu que a gente soubesse, que a gente nascesse sabendo a Torá. Então, no momento do nascimento, o mensageiro toca aqui, né? Por isso que a gente tem esse baixadinho aqui na base do nariz, né? Diz que ele toca aqui e a gente esquece a Torá. E depois, aos poucos, a gente vai aprendendo, a gente percebe que, olha, isso é bastante lógico, parece que eu já sabia isso, né? Porque é uma inteligência que já estava dentro de você, né? Então, você vai se relembrando de todo esse ensinamento que já está dentro de você, né? Então, esse ensinamento é para todos, né? Todos têm direito a aprender a língua sagrada, o hebraico, todos têm direito a aprender esse ensinamento, né? Esse ensinamento é disponível para todos, não é só aqui nesse canal, não, tem vários canais aí que ensinam o hebraico, tem vários canais que você pode aprender o hebraico e praticar o hebraico, né? Tanto o hebraico na forma quadrada, como essas aqui de baixo, que a gente aprendeu, como essa aqui que é a letra manuscrita, né, que tem uma forma um pouquinho diferente, né, para escrever na mão, para não escrever no computador. Hoje é muito mais fácil a gente escrever no computador, mas muita gente escreve à mão e tem essa forma aqui, né? Então é muito importante você começar a pensar nas letras hebraicas como uma capa colocada em cima de um filamento que traz para você a corrente elétrica, né, a inteligência divina para você e que vai alimentar a tua alma, que vai alimentar o teu ser até o momento que o Eterno desliga a chave e fala assim, olha, agora tá bom, chega, vamos desligar, né, vamos desligar essa lâmpada, vamos desligar essa resistência, vamos desligar porque já foi suficiente, já aprendeu o que tinha que aprender, já fez o que tinha que fazer, e aí vamos aguardar, né? Vamos aguardar o próximo nascimento. É assim que funciona a vida, por isso que ninguém vive para a eternidade, por isso que todos os seres que a gente viu até agora na Torá, né? Desde Adão até Abraão, né? Essas 20 gerações que tiveram aí,
todos nasceram, viveram e morreram. Abraão vai ainda viver um pouquinho nessa porção e mais algumas para frente, né? Ele vai morrer mais à frente, mas ele vai morrer. Todos os personagens da Torá morreram, né? Então, nós falamos dessa misericórdia no estado puro, que é representado pela letra Aleph, né? E aí você deve estar se perguntando, o que é uma misericórdia no estado puro? O que isso representa, né? Nem sabia que podia ter misericórdia no estado mais puro. Na verdade, é algo que a gente não pode suportar, é algo que transcende toda a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa percepção da realidade. É algo que nós não temos como perceber isso, né? Então é muito importante você entender através de um exemplo que eu vou dar aqui para você, né? O que eu fiz aqui? Eu vou dar um exemplo para você que é uma parábola, né? Uma parábola para você aprender isso, para você sempre lembrar isso, né? Porque esse é o grande lance da parábola, né? Ela te traz uma história, uma analogia com uma situação fora do normal, e você nunca esquece o ensinamento que vem através da parábola. E essa parábola que eu vou contar para vocês é uma ficção, óbvio, né? E ela diz o seguinte: são duas mulheres que não se conhecem, né? Duas mulheres que nunca se viram, uma nunca viu a outra, mas elas têm uma particularidade. As duas estão grávidas, né? E moram na mesma cidade e vão dar à luz no mesmo dia. Então elas vão para a maternidade, né? Chegam na maternidade, uma fica num quarto, a outra fica no outro, e um determinado momento é o momento de ir para a sala de cirurgia, porque está na hora da criança nascer, né? E cada uma vai para um quarto, para uma sala cirúrgica, né? Fazer o parto, e uma delas tem uma criança bonita, maravilhosa, conta os dedinhos, né, para ver se a criança não está faltando um dedinho, no braço, orelha, vê tudo, né? E a mãe está maravilhada, a mãe está muito feliz, a mãe está realizada, a mãe está completa, né? Teve um filho, que maravilha, o primeiro filho dela, maravilhoso, ela está muito feliz até o momento que ela ouve um choro agoniado, uma tristeza, um choro repleto de tristeza, e ela pergunta para a enfermeira: o que aconteceu? O que é isso? O que alguém está chorando assim? Ela fala: olha, aquela outra senhora que teve uma criança aqui, que veio para ter uma criança, infelizmente a criança dela não nasceu, ela estava morta, ela morreu no parto, né? E ela está muito triste, muito angustiada. Então essa mãe que teve um filho perfeito, seu primeiro filho maravilhoso, ela está muito feliz, o que ela faz? Ela fala para a enfermeira: olha, faz o seguinte, leva essa criança para ela e dá para ela criar como se fosse dela. Você percebe o que é a misericórdia no estado puro? Ela deu o seu bem mais precioso, sem querer nada em troca, para alguém que ela não conhecia. Né? Isso é um exemplo máximo de uma misericórdia em estado puro. É isso que o Eterno fez conosco. Ele nos dá a vida, Ele nos dá tudo. Né? Tudo que Ele tem de melhor, Ele dá para nós sem pedir nada em troca, sem querer nada de volta. Claro que você certamente, né, vocês que estão ouvindo, certamente ninguém aceitou isso, todo mundo achou que essa mulher é maluca, todo mundo, se fosse conhecida, você ia aprender, você não ia deixar acontecer, né, porque é isso que a gente não percebe nesse tipo de ação, né? Quando alguém resolve dar o melhor de si para um outro desconhecido, ajudar alguém que tem necessidade, porque é isso, vou fazer isso não, tem tanta gente na minha família que necessita, eu vou ajudar quem eu conheço, eu só vou dar o que está sobrando em casa. Nunca se pensa em dar o que se tem de melhor, né, para aquele que não tem nada, para aquele que está em sofrimento. Né? Hoje em dia, certamente isso não aconteceria, né? É impossível. E quando a misericórdia
do Eterno chegar com o Mashiach, muita gente não vai entender muitas ações que vão ser feitas em nome dessa misericórdia em estado puro. Né? Muita gente vai sofrer com isso, vai impedir, vai achar que é um absurdo. Né? E, por exemplo, quando você tem, daqui a pouco a gente vai ver nas próximas porções, quando Avraham recebe do Eterno a mensagem de que deveria levar seu filho mais amado acima do Monte Moriá, né, e fazer uma oferta desse filho para o Eterno, né, o seu único filho, o filho que ele mais adorava. Então o que Avraham faz? Né? Ele não fala para ninguém, ele não comenta com ninguém, ele chama o filho e vai. Né? Porque se ele fala com Sara, se ele fala com Eliezer, se ele fala com qualquer outra pessoa, vão impedi-lo de fazer isso. O que é isso? É um absurdo, seu único filho. Né? Mas ele tinha dentro de si essa semente dessa misericórdia. Né? Então ele, com certeza, ele não foi dissuadido, ele tinha confiança no Eterno, ele amava o Eterno, então ele vai oferecer para o Eterno aquilo que ele tem de melhor, né? Que é a única coisa que ele tem de melhor, e ele vai oferecer para o Eterno sem pedir nada em troca. Então é isso que é a misericórdia em estado puro. Né? É essa misericórdia que o Eterno nos dá, que o Eterno nos apresenta em todos os instantes da nossa vida. Espero que você tenha acompanhado o nosso raciocínio aqui, né, a comparação que a gente fez da eletricidade com a inteligência do Eterno. Essa foto aqui atrás é o caminho, né, é o caminho que o Avraham vai fazer, né, quando o Eterno vai falar para ele, Lech Lechá, ele vai estar aqui em cima, ele vai estar por aqui assim, ó. Ele vai estar por aqui assim e ele vai então para Canaã. Aqui, ó, vai fazer esse caminho aqui. Estou ao contrário, né? Que a imagem aqui é ao contrário. Ele vai seguir aqui, vai subir e vai chegar em Canaã. Né? Então ele vai fazer esse caminho quando o Eterno diz a ele, Lech Lechá, saia por você. Nós temos uma porção chamada Shelah Lechá. Outro dia alguém perguntou, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Shelah Lechá é envie para você. Né? Quando Moshe envia os espias, vai acontecer mais à frente. Mas o importante é você fazer essa analogia, né? Entender essa analogia que eu quis trazer para você da eletricidade com a inteligência divina que circula dentro de nós. Né? Então, espero que tenha ficado claro para você, que você tenha acompanhado o nosso estudo, que você, então, quero agradecer a você pela participação nesse encontro, espero que você mande aí as suas dúvidas, as suas questões, e que na próxima semana a gente então vai aprofundar, se o Eterno se permitir, a gente vai aprofundar o estudo das letras hebraicas, agora que você já sabe como a letra se manifesta no nosso mundo real, como a gente viu no evento anterior, no encontro anterior, né, como a gente observa as letras no nosso dia a dia, nas coisas que estão à nossa volta, e agora com essa visão um pouquinho mais profunda do que é cada letra, do que cada letra representa, essa capa que cada letra é colocada em cima da inteligência divina, né, dessa misericórdia divina que nos chega, e aí a gente vai então poder aprofundar um pouquinho mais em cada uma das letras. Né? Então, na próxima semana, a gente tem o momento do hebraico na terça-feira. Na terça-feira, Moré Marcos Felipe vai nos trazer, eu acredito que é o último momento do hebraico em que ele fará essa análise, depois ele vai fazer um novo estudo, né, porque está completando um ano de estudo do momento do hebraico. Na quarta-feira nós temos os Atos dos Emissários, o estudo que o Moré Raimson nos traz toda semana. Na quinta-feira que vem, então, a gente retoma aí as letras hebraicas, e no Shabat, no próximo Shabat, a gente vai ter essa porção Lech Lechá, porção saia por você, ou saia para você, quando o Eterno vai então
fazer um pacto com Avram, né? Avram vai sair de Harã e vai se dirigir até a terra de Canaã, né? E eu acredito que quem vai trazer essa porção é o Moré Marcos Felipe. Então, se o Eterno assim permitir, nós vamos ter muitos ensinamentos aí no Shabbat, muitos ensinamentos na próxima semana, e em breve nossos novos colegas, professores do canal, vão trazer para a gente também muitos outros ensinamentos, né? Então, shalom, shalom, boa noite para você, bom descanso. Eu vou deixar com vocês a música da dupla Rapavarim, Behar Gilboa. בהר הגלבוע נשאר שאול הרחניתו בהר הגלבוע רק נהר גרימו רק נהר מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ והעמק האדמה צבעה פחם, הקיץ בהעמק. אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה. נפרס ההזק בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד הפבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים, סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה.